Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e vamos então estudar os fenícios. Chega. O que vai acontecer, pessoal? Essa civilização multiolhoca, né? Essa civilização comerciante, né? Vocês podem ir ver nas imagens, vários barcos, muito comércio, né? No que hoje a gente conhece como Líbano, né? Essa civilização que se espalhou pelo mar Mediterrâneo, uma civilização muito importante, muito interessante também para a gente estudar aí nesse conteúdo de antiguidade clássica, tá? A Antiguidade do Oriente. Vamos embora então. Antes de mais nada, curte o vídeo, comenta, compartilha com os amiguinhos e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho aí para ficar notificado de tudo que acontece aqui no Nox. Vamos embora então. Primeira coisa que você deve saber é que a civilização fenícia vai surgir ali pelos idos de 2000 a.C., tá? Vai ser uma civilização que vai se localizar, então, como eu falei para vocês, né, ali entre as montanhas do Líbano e o mar do Mediterrâneo. Por conta dessas montanhas, não vai ter planícies, também não tem rios tão favoráveis, assim, tem ali perto o rio Orontes, mas também não é grande coisa, assim, tá? Para a agricultura. Por conta da ausência desses rios, por conta de uma geografia não favorável, a gente vai ter os fenícios voltando sua atenção para o comércio, tá? E aí, então, a gente vai ter a formação de uma talassocracia. Bruno, não sei o que é uma talassocracia. A talassocracia é um império, um governo que vai aí mandar e desmandar com base no seu poderio naval, tá? Então eles dominam muito bem os mares, ou seja, os fenícios eram exímios navegadores, e isso aliado ao poder deles de comércio, né, vai então fazer com que eles sejam ricos por algum tempo, tá? Então a gente vai ter aí essas várias cidades-estado aqui na Fenícia, tá, galera? E depois eles vão fundar colônias ao redor do mar Mediterrâneo, beleza? Quais são as principais cidade-estado? Biblos, Sidon, tá? Aqui vocês podem ver nesse mapa, aqui tem bonitinho, ó, Biblos, Sidon, Tiro e Ugarit, tá? Em determinado momento, Tiro vai acabar se destacando mais do que as demais. Mais do que as demais é maravilhoso, né? Mais do que as outras, mas todas elas são importantes, de certa maneira, para essa civilização fenícia, tá bom, galera? Como que funcionava a política deles? Eles não possuíam um Estado unificado, por isso que são cidades-estado, né? Aquele conceito que a gente já visitou várias vezes, que são unidades, né? Que possuem aí autonomia econômica, política, tá? E que geralmente compartilham aí de uma mesma cultura. Nesse caso, para os fenícios funciona assim, tá? E depois a gente vai ver melhor como é que funciona a cultura deles, tá? A gente vai ter essa ausência de Estado unificado e em cada cidade-estado a gente tem uma oligarquia mercantil que vai dominar. Tá? A gente vai ter também a presença de reis que não possuem poder absoluto, tá? Eles governam com a ajuda dos sufetas. Quem são os sufetas? São os magistrados, ou seja, são anciões, né, que formam um conselho que ajudam a governar, né? Eles ajudam o rei a tomarem as decisões administrativas das suas respectivas cidades-estado, tá? Os fenícios, galera, eles vão durar pouco. É triste. Eles vão durar aí basicamente de 2000 a.C. até ali 700, 600 antes de Cristo, tá? Eles vão ser dominados depois pelos assírios, pelos neobabilônios, né, pelos caldeus, pelos macedônios. Então, quando chega ali o Alexandre da Macedônia dominando tudo, eles também vão cair. Por quê? Porque eles estão numa região de transição, né? Eles estão bem perto ali da Turquia e eles estão numa região muito cobiçada por conta do comércio. Eles vão conseguir cultivar essa região comercial, né? E aí outras nações vão ficar de olho, né? Querendo dominar o mar Mediterrâneo, como foi o caso dos macedônios. Beleza? Quais são as colônias principais? Isso daqui é muito importante, tá, galera? A gente vai revisitar uma colônia fenícia posteriormente, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, as colônias, né, de Chipre. Chipre que é um país hoje em dia, olha só, né? Na época já se chamava Chipre. A gente tem a colônia da Sicília, tá? Aqui, ó, aqui na bota da Itália. A gente tem a colônia de Sardenha,
tá? A gente tem a colônia de Cartago, né? Aqui onde hoje a gente conhece a Tunísia, tá? E a colônia de Cartago, ela é muito importante, porque é a partir da colônia de Cartago que a gente vai ter as guerras púnicas entre Roma e Cartago, né? Os cartaginenses. E aí quando você fala, né, lá, guerras púnicas, não sei o que, tá? Mas de onde surgiram os cartaginenses? Eu nunca ouvi falar nisso. Já ouviu falar sim. Cartago foi uma colônia fenícia, tá? Então os fenícios que nasceram aqui, né, que começaram o seu domínio, começaram a sua civilização no que hoje a gente conhece como Líbano, se espalharam pelo Mar Mediterrâneo, chegaram no norte da África e ali, né, fundaram uma colônia, essa colônia cartaginense, uma colônia muito influente, uma colônia comerciante também, que posteriormente vai se envolver em uma guerra contra Roma. Beleza? Beleza, Bruno. Tu falou um monte de coisa que eu sei que é importante pra mim, mas que não me desperta interesse, né? Tu falou de economia, tu falou de política, tu falou de colônia, não tô nem aí. Calma, tem que estar aí sim, né? Tudo isso é muito importante. Mas agora eu vou te falar algo bem interessante, que é cultura, né? Cultura é maravilhoso, né? E vocês sabiam que os fenícios foram um dos primeiros a desenvolver o alfabeto? Olha só, né? O alfabeto, como a gente conhece hoje, com um número limitado, reduzido, né? Um número enxuto de letras, né, de símbolos, foi desenvolvido pelos fenícios, tá? Então a gente tem aqui uma representação de um alfabeto fenício, um dos primeiros alfabetos da história da humanidade, tá? Onde a gente tem, por exemplo, a introdução das consoantes, né? Aqui, olha, o L primordial aí, né? O R primordial. Então a gente tem aqui várias letras, vários símbolos, né, suas representações e como que eles eram reproduzidos foneticamente, tá? Esse alfabeto, ele é um alfabeto fonético, ou seja, como os fenícios falavam, né, esses símbolos vão então tentar reproduzir esses sons da comunicação fenícia. Tranquilo? Agora, falando um pouquinho sobre a religião fenícia, eles eram politeístas, ou seja, vários deuses, tá? Mais uma vez aqui, pode acontecer de a cidade-estado possuírem deuses diferentes, tá? Variando aí, então, uma diferença regional, tranquilo? Os principais eram Baal e Moloch. Baal eu trago aqui para vocês, tá? Nessa imagem aqui. Se você pesquisar Baal e Moloch na internet, você pode ver eles representados como demônios, tá? Isso daí a gente não pode misturar. Às vezes outras religiões vão representá-los de maneira pejorativa, tá? O cristianismo em determinado momento vai criticar bastante esses deuses, né? Baal, Moloch, e associá-los então a práticas de ocultismo e tudo mais. É claro que isso eu recomendo para vocês, se vocês se interessaram, deriva um bom estudo, tá? Desses deuses fenícios. Mas aqui eu trago os principais para vocês, Baal e Moloch. Tranquilo? E um último detalhe, eles eram animistas. O que, que isso quer dizer? Animista é aquela religião que atribui, né, divindades a elementos ou fenômenos da natureza, beleza? Então a gente vai ter, por exemplo, o deus do vento, o deus do trovão, né, digamos, e cada cidade-estado, então, dependendo da sua particularidade, vai adotar deuses animistas conforme, né, as características próprias daquele local. Beleza? Sobre fenícios é isso, tá, gente? É bem tranquilinho, um assunto bem rapidinho mesmo, mas é uma aula bem interessante, bem gostosinha. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, é só comentar aí. Tamo junto, te vejo numa próxima. Valeu!